Fala, meu amigo gestor de frota! Tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem com a sua família e com a operação. Hoje nós estamos aqui em mais um programa, Os Desafios do Gestor de Frota, e vamos falar hoje sobre como usar as técnicas de venda na sua gestão. É isso aí. E para isso, estou aqui com o meu amigo Tony, ele que sempre está aqui sendo o âncora desse programa. E também trouxe o nosso convidado, especialista no assunto, que vai poder falar sobre isso. Ele, Fabiano Carvalho. Fala, Fabi. Fico contente de estar aqui junto com vocês e vamos aí para mais um podcast aí. Vamos que vamos. Muito bom estar aí. Maravilha. E aí, Tony? Vou deixar você iniciar aí as perguntas para ele conseguir trabalhar esse tema com a gente. Beleza, Fabiano? Tranquilo, graças a Deus. Tranquilo, valeu, Nelson. Tamo junto. Cara, esse tema é interessante, porque parece que não existe conexão nisso, né? Num primeiro momento, pensando em técnicas de venda com gestor de frota, parece que não existe conexão. E estamos aqui com você, que é o especialista nessa área, uma área comercial, entende pra caramba de marketing também. E primeiro, começar pelo começo, para situar, para todo mundo ficar situado no assunto. O que são as técnicas de venda? Basicamente, grosso modo, Fabiano, nos ajuda com isso aí. Técnica de venda, né? Então, técnica de venda, quando a gente fala técnicas de venda, né, é um conjunto, vamos dizer assim, de procedimentos ou ações que a gente executa, Fica mais forte. que a gente executa para a gente ter uma boa eficiência, uma boa performance, ou a gente conseguir um resultado que a gente queira, né? Falando a grosso modo, seria isso. Então, técnicas de vendas são procedimentos que a gente executa para a gente alcançar um bom desempenho, uma boa performance ou um bom resultado naquilo que a gente está buscando, em qualquer etapa que se encontre a venda, né? Isso, e isso pode ser utilizado em qualquer departamento também, porque no final das contas, as técnicas elas são metodologias que você pode usar tanto para preparar, né, como para executar dentro de uma ação e para gerar um resultado. Então as técnicas são formas de fala, né, gatilhos mentais, provavelmente. Então tem uma série dessas situações. Você não precisa só ficar travado para ser usado isso com o vendedor. Né? Outros profissionais podem utilizar disso, não é verdade? Total, Tony. A gente pode ver isso muito bem, por quê? Porque vender é se relacionar. Então, as técnicas de vendas são técnicas para se relacionar. E uma empresa, né, falar aqui do gestor de frota. O gestor de frota ele tem os clientes internos dele e clientes externos. Todo CNPJ, toda empresa, ele gira em torno de clientes internos e clientes externos. E utilizar técnicas de vendas para se relacionar com seus clientes internos e com seus clientes externos. Então, você se aplica ali para ter o quê? Um bom resultado, né? Bom resultado. Perfeito. Eu acho que a intenção aí é porque, assim, o gestor ele quer levar algo para dentro da empresa. Exato. Que vai contribuir. Só que isso tem que ser, entre aspas, vendido dentro da empresa. Total. Ele tem que convencer. Né? Então, Total. acho que o papel do vendedor hoje é esse. Ele tem que convencer a pessoa e Sim. mostrar para a pessoa que ela está precisando daquilo. Né? Exato. Então, hoje, trazendo esse tema aqui, pode ser que tem gestores que estão com desafio aí. Ele quer levar algo que vai cooperar muito com a empresa, com a operação, só que talvez ele não saiba como vender isso. Exato. Lá dentro. Né? Exato. Como fazer funcionar essa questão lá dentro. E aí, o que ele pode usar, Fabiano, nessa questão? Falando nisso que você estava falando, Nelson, a gente vê uma coisa muito interessante. Quando se fala vender, não é só um produto ou um serviço, né? Mas vender uma ideia. Né? Você está a todo momento vendendo. E a gente costuma ver, a gente fala com muitos gestores de frota. E o que eu vi no gestor de frota assim, é que ele é meio um pouco do financeiro, ele é um pouco do RH,
porque ele controla custo, porque ele tem ali a planilha ali do frete, porque ele tem um controle ele é um pouco de financeiro, ele é um pouco de RH, porque ele ali se relaciona muito com o caminhoneiro, com o motorista, com o time dele. Ele é um pouco de tudo na empresa. Ele tem ali os incêndios que acontecem durante o dia, que ele tem que apagar, ele tem as rotinas dele diária. Então, ele é um pouco de venda, ele pega o produto, ele pega o pedido e ele tem que tocar isso. Ele é um pós-venda, né, o gestor de frota. Então, se você pegar todos os departamentos e colocar no liquidificador, vai sair o gestor de frota. Ele é um pouco de tudo, ele é aquele eixo ali. Eu acho que é uma boa definição. Você bate o financeiro, bate RH, bate ali o operacional, bate não sei o que, no liquidificador, vai sair o gestor de frota. E por ele estar nesse eixo, né? Ele está nesse eixo, então ele tem que saber se relacionar com o financeiro, porque ele é um eixo ali. Ele tem que saber se relacionar com o RH, porque ele ali tem desconto de folha, ele é departamento pessoal também, ele lida com o motorista. Cara, o motorista hoje está lá injuriado, ele é o cara que vai ali na frente de batalha, vai trocar ideia com o cara. Então ele tem que ter pelo fato de ele ser esse eixo, ele tem que saber se relacionar com esses clientes internos dele, para ele poder vender uma ideia, para ele poder se relacionar bem, ele poder persuadir, né? Então, técnicas de venda ajuda muito isso nele, né? Com ele. No final, todos nós somos vendedores. Todos nós. Né? Com os nossos filhos, com os nossos esposa, filhos, com o relacionamento de trabalho, total, com professor ou alguma coisa disso. Então, você tipo vai sair com sua namorada e aí vocês estão no carro e falam, vamos no McDonald's. Aí você fala, vamos no Burger King? Não, mas ela vai convencer, esquece. Você não vai ganhar. Ela conhece todas as técnicas de... Esquece que você não vai ganhar. Então, aí fica aquela, Burger King ou McDonald's? Você tenta vender uma ideia, mas ela ganha, né? Vai ser na dela, pode ter certeza. E, então, nesse ponto, como todos são vendedores, mas muitos acabam fazendo porque a gente está tendo que tomar essas decisões cotidianamente com família, com as relações desse tipo. E quem souber um pouco melhor sobre essas técnicas, entender melhor como isso funciona, provavelmente vai se sair melhor, né? E no caso do gestor, essa relação dele com o motorista, como você estava citando, é muito grande. Dentro de uma empresa de logística ou de transportadora, a maior parte dos funcionários são, se não tiver armazém, que tem muita gente dentro, são os motoristas. Então a relação com eles é tanto motorista próprio como agregado. Então é cotidiano, é constante. E sim, o cara está na estrada, o cara está é uma atividade estressante. Então ele tem que saber entender, interpretar e saber conduzir isso para ele poder ter sucesso. Depois, para ele poder entregar isso para o diretor dele, ou vender alguma ideia, ou entregar o resultado, ou alguma situação com relação a essa, ele sabendo as técnicas, sabendo como exibir, sabendo como falar, em que momento, se ele começa já dando a notícia no começo ou depois, qual que é ele precisa, para as técnicas de venda, ele precisa entender quem é o público dele, de que forma aquele público, né, recebe aquele tipo de informação. Então são várias situações que... E outra coisa que é engraçado, assim, é interessante, que geralmente o gestor de frota, ele não é um cara muito extrovertido, assim, um cara que gosta muito de falar, porque geralmente ele é muito mais, essa área é um pouco mais analítica. Analítico. Né? Então é um desafio para ele. O cara que tem esse diferencial e consegue usar isso, ele vai se sobressair, né? Sim, vai se destacar, né? Sem dúvida. E você tem algum exemplo, assim, de que possa ser aplicado, de alguma técnica, alguma coisa que... Eu sei que são muitas coisas, a gente não está aqui para ficar ensinando cada uma técnica, mas é só para ficar mais próximo do gestor de frota, algum exemplo que ele possa entender que isso aqui é uma técnica que você pode ser usada para poder, num cliente, ou com motorista, ou com alguém. Sim. A gente participa aí de muitos cursos, treinamentos, é um universo técnica de venda, é pano para manga, tem muita coisa, mas se a gente falar do tutano, do puro curau do milho verde, da essência, da onde ali deriva as outras coisas, né? Eu diria se a gente partir do princípio que vender, todo aquele que vende
ele está trazendo uma solução para o mundo, né? Então, se eu vendo um produto ou um serviço, eu estou trazendo uma solução. Eu vendo garrafa térmica de café, eu trago uma solução para aquela pessoa que faz café e não quer fazer café toda hora, ele quer fazer café de 1 litro, e eu trago uma solução para ela. Se eu vendo bolo de aniversário, eu trago uma solução para as pessoas que querem se confraternizar, querem fazer um aniversário. Vender é ajudar as pessoas, vender é trazer uma solução, vender é você contribuir em ajudar as pessoas. Partindo desse princípio de que vender é ajudar, todo vendedor, ele é um cara que propaga uma boa notícia, ele é o que propaga uma solução, né? Então, se a gente partir desse princípio que é vender é ajudar, né? A gente entende uma coisa muito importante na venda, que eu diria que eu acho não, né? Eu acredito, tenho certeza, que a técnica master, né? O caldo de cana do negócio, da venda é você ter empatia. Por que ter empatia? Toda venda, ela começa quando você se coloca no lugar da pessoa. Entendeu? Quando você tenta entender o que é que... Porque assim... Qual o problema ela está passando daquele outro lado que o seu produto ou o seu serviço vai resolver? Exato. Você tem que entrar na pele dela ali. Quando você pratica a empatia, você está praticando a técnica master de venda. Por isso que muitos relacionamentos com pai, com filho, com esposa, dá pau. Por quê? Porque na hora que você está conversando ali, tentando vender sua ideia, você não tenta primeiro se colocar no lugar da pessoa para entender o que ela está querendo dizer. Entendeu? Provavelmente você sempre vai armado, né? Você sempre vai com... vou derrubar aqueles 5 objeções, aqueles 7 argumentos, você vai meio que preparado para ficar derrubando. O que poderia ser muito mais simples se você tentar entender aquela pessoa, se colocar do lado dela. Porque na hora que você entende ela perfeitamente, você vai usar o argumento, como você conhece do outro lado, você vai usar o caminho, o argumento perfeito para que ela compreenda o quanto aquilo vai ajudar, né? Tony, se eu estou aqui falando com você, meu ponto de vista é porque eu estou vendo o que está acontecendo aí atrás de você, eu estou vendo. E o seu ponto de vista é outro. Entendeu? E ter empatia, o que é ter empatia? Empatia é se colocar no lugar da pessoa. É tentar entender. Tá. Empatia a gente tem muito ver uma pessoa passando dificuldade, a pessoa, por exemplo, está desempregada, tem filho para criar, e você tem uma empatia. Caramba, velho. Eu sei que isso é complicado. Deve estar difícil, você está praticando empatia. Mas nos relacionamentos, no dia a dia, a gente não tem esse costume de praticar empatia. Tentar entender o que a pessoa... Então, quer dizer, quando eu pratico a empatia, eu estou entrando no seu lugar, tentando entender o seu ponto de vista. Entendeu? E aí, daí se deriva oratória, daí se deriva retórica, daí se deriva tom de voz. Aí você usa outras técnicas que, se você somadas, né? Se você não praticar primeiro a empatia, por exemplo, você pode ter uma oratória, mas depois você lasca tudo, porque você, por mais que você fale bem, mas você não entende a pessoa. Entendeu? E até pegando isso que você está falando, é muito interessante também o seguinte, a empatia não só para você usar isso diretamente com a pessoa que você está buscando essa empatia, mas você também entender a percepção dela sobre outros pontos. Vou dar um exemplo. A empresa está atendendo um cliente, e quem tem um contato direto com aquele cliente, além, sei lá, do comercial que fechou aquele contrato e tal... Você tem um motorista que está indo fazer entrega, às vezes tem algum ajudante que foi fazer entrega. Então, o gestor de frota, ele tem empatia para conversar e entender com o motorista qual que é a visão que o motorista e o ajudante está tendo a percepção do cliente. Aí ele conversa com o cliente, ele entende algumas coisas com relação também ao comercial. E ele também tem a visão dele mesmo com o cliente. E na hora que ele tem essas 4, né, visões com relação ao cliente... ele provavelmente vai ter uma maneira muito mais adequada para poder falar com o cliente ou resolver um problema que está tendo, sei lá, no descarregamento, de um horário, ou algum ajuste que ele precisa fazer. Ele precisa entender exatamente. Porque quando você entende, do outro lado, o caminho, facilita absurdamente, né? Isso em marketing funciona assim, né? Você precisa entender com quem você vai falar, qual que é o seu público-alvo aí. Não, e você não querer
ter empatia é ser arrogante. Você tem o seu ponto de vista e você não abre mão, não larga aquele ponto de vista seu. E isso te leva para onde? Para ignorância, cara. Te leva para ignorância. Pro conflito, Para provavelmente. conflito, para agressão, para não sei o que, não sei o que. Eu diria aí, Tony e Nelson, que ele tem um pilar e três colunas, que é ter empatia. Meu, se ele faz isso, ele é a técnica de venda master. O resto vem tudo depois disso. Ter empatia seria a primeira. A segunda seria escuta ativa, né? E saber fazer perguntas, né? Então, por que eu preciso ter escuta ativa? Porque a gente tem uma mania, e isso daí é muito assim, eu acho que 95% das pessoas têm essa mania, de escutar os outros só para responder. Ele não escuta para entender. Você está discutindo lá com o seu filho, com sua esposa, com alguém do seu time, e você não escuta de forma assim, eu vou tentar entender o que ele está falando. Não, você já escuta assim, eu já sei um argumento que eu vou soltar depois que ele terminar de falar. E isso daí não gera conexão, isso não gera persuasão, isso não gera relacionamento. Porque a escuta ativa vai te levar para um outro nível, onde quando você... E ele está falando e você está entendendo e não está só esperando ele terminar de falar para você vir, pá, dar aquela cacetada que você acha que é o certo ou que você acha que é o errado. Então, é meio intrínseco essas coisas, mas são três coisas separadas. Você tem empatia, você ter a escuta ativa, de escutar. É difícil. É difícil. A gente tá acostumado, né? Egoísmo. A gente é egoísta, A cara. gente tá acostumado, desde criança, talvez, a esse tipo de situação, de você, Sim. você tem que estar para responder. E realmente, você não... E quando a pessoa do outro lado percebe que você escutou, gera conexão. Porque ela tá vendo. É claro que ela tá vendo que você escutou o que ela tá falando. Né? Aí você tem caminho aberto para depois falar. Entendeu? Porque assim, se você não se coloca no lugar da pessoa, não tenta sentir a dor, o que ele está falando. Porque vendas, a pessoa vem, ela compra pelos motivos dela. Então você tem que entender. A mesma coisa com o seu time. Você tem que entender ali qual que é o anseio, qual que é a dificuldade ali na outra ponta que ele está sentindo. Beleza, escuta, entende, decifra, nas entrelinhas, tá falando ali. É porque ele tá falando, ó. Então, e saber fazer perguntas, porque as perguntas que vão fazer você descobrir as coisas, né? Tem uma máxima de vendas que fala assim, ó, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor vence e a melhor história sempre ganha. Ô, Fabi, no caso eu estou imaginando aqui porque acontece. Vamos supor que ele vai ter que tratar com alguém de algum departamento lá dentro. E a gente está falando aqui sobre empatia, sobre escutativa, mas que é muito fechada. Que não, sabe, aquela pessoa que não abre para uma conversa assim, de questão de negociação e tudo mais. Quando o gestor tem que lidar com uma pessoa que é assim, muito fechada, que não está aberta para o diálogo, ele quer levar uma melhoria e já sabe que essa pessoa, a princípio, é contra. Por algum motivo ela é contra. Qual é o melhor caminho para seguir? Por exemplo, o melhor caminho é já começar ouvindo as objeções para depois ele já quebrar isso de uma vez. O que ele pode fazer nesse caso? Boa. Eu vejo assim, Nelson, quando uma pessoa ela está muito resistente com uma coisa, né, e ela se posicionou daquela forma e não tem mais ela não tem mais assim, abertura, né? O melhor caminho lógico, primeiro, tentar se conectar ao máximo para que se abra caminho. E após isso, cara, não tem como. Perguntas. Porque perguntando, ela se convence. Porque quando você afirma, fica numa conversa afirmando, você afirma. Não, porque não, porque isso aqui tá errado. Porque isso daqui tá não sei o quê. Você tá entrando pro embate. E a pergunta te coloca numa posição de confronto. Quando a pergunta, a afirmação te coloca numa posição de confronto. Não, porque esse jeito que você está fazendo está errado. O que você está fazendo? Você está afirmando. O que essa afirmação faz? Confronto. O que o confronto faz? Endurece o coração da pessoa. Sim.
Agora, quando você faz uma pergunta, você sai da linha de confronto e você questiona e leva a pessoa para a reflexão. Então, em vez de eu afirmar e falar, ó, esse jeito que você está fazendo está errado, porque se você pegar, em vez de afirmar isso, falar, você acredita que se a gente fizesse dessa outra forma não seria melhor? Então, você viu que você saiu do confronto, colocou uma pergunta na mesa, aonde gera reflexão na pessoa. Aí, ela vai responder para quem? Para ela mesma. Pode ser, ela vai se escutar. Pode ser que, tal, não sei o que. Pode ser levantar uma objeção ali, mas aí você já tem o argumento para as próximas objeções. Ela tem que ser uma pessoa que, né, ela não tá irredutível naquilo de birra, né? Porque se tiver irredutível que birra, aí não tem conversa que se faça. Sim, né? sim. Mas no grau da birra aí não tem... agora se é uma pessoa que, beleza, ela não tá convencida em termos de argumento, e você tem outro convencimento com relação ao argumento, sim, isso é bacana, isso fazer... Perguntas. Sair fora desse eixo de conflito, né? E começar a jogar para poder gerar um brainstorm ali, e as respostas vão acabar mostrando qual caminho faz mais sentido. Talvez é um terceiro até caminho, né? Exato, pode aparece uma ideia melhor. Pode até aparecer uma ideia melhor. Exatamente. Show. E a ideia é essa, gerar essa reflexão para, e se esse terceiro caminho que apareceu aqui nessa conversa nos leva para um resultado melhor, né? Então é isso. Perguntas são maravilhosas, elas nos levam às reflexões que faz a gente crescer, né? Você fala muito, Fabi, você fala muito com os gestores de frota. E qual que é a sua percepção, por essa sua experiência de tanto gestor de frota que você tem falado, qual que é a sua percepção com relação a essa parte, né, de técnica de venda? Você acha que muitos estão usando, muitos não conhecem sobre isso, que é uma área muito interessante para eles começarem a explorar para melhorar a capacidade deles? Como é que é essa sua percepção sobre eles? A percepção que eu tenho é que ele tem uma necessidade muito grande de entender sobre essas questões de relacionamento, até mesmo por aquilo que a gente estava conversando de ele ser ali um ponto focal na empresa, onde ele tem muito incêndio para pagar, onde ele tem as rotinas diárias, onde ele tem muito link com muitos setores da empresa pela aquela função que ele exerce, né? Então, esse fato de ele estar nessa diversidade ali de relacionamento com muitos departamentos, exige até dele que ele tenha esse comportamento. Mas é que nem bem você falou, Tony, ele tem um viés muito ali analítico, porque ele lida muito com dados, ele tem ali uma coisa mais fria, ele tem muito problema na cabeça dele, né? Então, acaba fazendo com que ele não consiga, né, exercer isso. Que se ele tivesse isso como ferramenta de trabalho, né, de aprimoramento para a vida dele, seria assim, ele daria assim um grande salto na vida dele, né? Porque assim, esse aprimoramento, esse crescimento na vida dele levaria ele para outro patamar em questão de gestão, né? Em questão de gestão. Ia ajudar muito. O que eu vejo, muitas pessoas, isso é muito comum, cara, é um grande erro. Acredito, viu, Tony Nelson, que não só na questão de gestor de frota, mas do time dele, dos departamentos, de muitas pessoas, isso é muito comum na cabeça das pessoas. Mas a empresa não é minha. Mas esse problema não é meu. Mas o patrão que enche o bolso de dinheiro e eu que me lasco aqui. E ele perdeu a visão de que a empresa não é dele, mas a carreira é dele. E ele perdeu a visão de que a empresa não é dele, mas o conhecimento é dele, mas a carreira é dele, a vivência, a experiência, é tudo dele. E ele constrói isso na vida dele e ele pode aplicar no lugar onde ele está, com o time que ele tem, para ele crescer. E ele está construindo através do dinheiro do chefe dele. Exato! É como se a empresa desse a oportunidade de ele desenvolver essas atribuições, essas habilidades, e ele tá perdendo o tempo dele porque encher a cabeça de problema, encher a cabeça de minhoca, encher a cabeça dele de limitação, por causa de muita coisa, muita atribuição, muito incêndio para ele apagar, e ele acaba se fechando e não enxerga que aquele problema, na verdade, é a oportunidade.
A oportunidade de ele se desenvolver, a oportunidade de ele resolver problema, a oportunidade de ele crescer, cara. E a função dele, você bem lembrou aí, a função dele, do gestor de frota, ao meu ver, eu acho que é a mais importante dentro de uma empresa de logística e de transporte, vai. Concordo. É que quando a gente fala logística, pode entrar armazenagem, pode entrar uma série de outras coisas. Mas de transporte, esse cara que cuida, ele é um hub ali, ele conecta com todas as frentes. Então ele é o cara que tem a visão sobre todas as frentes. E se ele souber, né, se capacitar cada vez mais, entender da força que ele tem junto ao cliente, dentro da operação, da força que ele tem junto ao time, que são os motoristas, entendeu? Do tanto de informação que cai ali no colo dele, para ele poder tratar e ali ele conseguir ter um insight, uma visão de que tem possibilidade de melhoria, de redução de custo, porque acontece com ele ali dentro da operação. Sim. E ele conseguir se alavancar, até no outro programa que a gente fez também, para o cara se Sim. reconhecer, conseguir, né, apresentar, falar, usar as técnicas, conversar e tal. Ele é uma pessoa muito, muito importante, muito chave nisso. Então ele pode, talvez, galgar, assumir diretorias. É um cara que, porque ele lida com muito problema e tem que resolver os problemas, dar solução, e solução imediata, rápido. Muitas decisões ele passa por ele. Exato. E é um cara que a diretoria, entendeu, tá de olho, outras empresas do mercado estão de olho, porque E confia também, né, Tony? Porque você coloca esse cara nessa posição porque você confia que ele vai dar Exato. conta do recado. Exato. Então, querendo ou não, usar até parte dessa confiança que você ganhou para continuar fazendo essa confiança aumentar e Exato. quando você chegar com as suas ideias, com as soluções, fica bem mais fácil de abraçar. Porque é difícil você comprar algo de alguém que você desconfia, sim, Exato. sim. entende? Então é Exato. aproveitar. É o cara que tem a operação na mão, né? Quando dá problema vão ligar para ele. Então ele tem uma força muito grande e talvez ele não saiba. Ele tem uma boa possibilidade de galgar novos passos por conta da posição onde ele está. Então se ele se capacitar, Exato. Exato. né, ele tem- É uma pessoa-chave, Tony, que nem você Total. falou. É uma pessoa-chave. E parece meio ruim, é a questão de os problemas vir na mão dele. Mas, na verdade, o problema vai ser um insumo para ele crescer. Exato. Vai ser, assim, uma bela de uma oportunidade, porque o seu valor cresce de acordo com os problemas que você resolve. Né? Então, essa vinda desse problema nada é com a porta se abrindo para ele crescer. E, partindo de um princípio que vender é ajudar, por exemplo, eu vendo quando eu ajudo. Né? Então, assim, onde eu posso ajudar aqui para o meu time? Onde eu posso agregar para a minha empresa? Onde eu posso agregar aqui para o meu setor? Né? Então, assim, partindo desse pressuposto, na verdade, os problemas são oportunidades, cara. Show. E como você acha que ele pode começar? Aonde ele vai para aprender alguma coisa desse? O cara que se interessar, o gestor que está nos acompanhando aqui, se interessar por esse assunto, tem algum livro, algum Instagram, alguma pessoa-chave que você fala, pô, essa pessoa é bacana. Boa. Onde ele pode começar a pincelar alguma coisa disso para começar a escutar sobre essas técnicas? A gente não, né? A gente falou sobre geral, não dá para a gente ficar Sim. explicando técnica aqui, mas é onde ele consegue começar a encontrar e, né, começar a ouvir, a sentir sobre Começar o a que é entender isso, né? Começar a melhor, entender mais, cada vez mais o que é aprender isso de e fato, começar né? a aprender. Boa, boa. Cara, eu sou amante de leitura. Eu gosto muito de ler. Livros, para mim, traz muito conhecimento. E eu diria que 2 best-sellers. Top. Que isso, também tem em inglês. Tô zoado, cara. O único inglês que eu sei falar, pessoal, é hot dog e só. E best-seller. E best-seller. Best-seller agora. Agreguei no meu repertório aqui. Mas 2 livros que propriamente não são de vendas, mas são, assim, muito usados na venda, né? Que são Armas da Persuasão. Top, né? Eu indico, assim, para você ler, vai ajudar muito, entender pessoas, eles falam muito top. E ele é básico, né? Ele é introdutório, não é complexo, né? Super bacana. Por isso, ele é muito fácil a leitura, muito bom, e o cara, livro top. E Spin Selling, né? Que é a arte de fazer pergunta. Então, assim,
esses 2 livros. Esse eu não conheço. É. Você tem? Cara, eu tenho em PDF, eu posso passar depois para você. Muito bom. Isso eu queria ver. Esses 2, você lendo e aplicando a leitura que você fez nele, cara, Show. é show de bola. Não são de vendas, mas são... a venda usa. O mundo, o segmento... São técnicas, são né? técnicas. São as técnicas, são parte das técnicas. São técnicas. E, cara, tipo assim, ir buscar conhecimento. Porque, assim, o que difere um de nós, a gente aqui, é o que um conhece que o outro. O Nelson conhece muito de documentação, eu não conheço. E isso que nos faz diferente. Entendeu? Então, o conhecimento que você ganha, o conhecimento que você vai atrás, vai tornando você uma pessoa mais qualificada, diferente. E isso vai te fazer crescer. Fora a beleza, né, Fabiano? Você é um cara lindo. Que né? isso, cara. Quer me envergonhar assim na rede social? Não, mas sem dúvida, o conhecimento e outra coisa, ninguém tira isso de você. Ninguém tira. Ninguém tira isso de você. tira. Guardou dentro do seu coração, já era, acabou, e você leva para onde você for, está com você. E aquilo, o conhecimento vai amadurecendo com a sua vivência, aquilo vai agregando mais valor ainda. É né? verdade. Acho que foi muito bacana, hein? Muito Era um bom. tema que a gente achava que não tinha muito, mas tem assunto pra caramba nesse aí. Tem hein? pano para manga demais. Pelo Mas só- amor de Deus. Começar a pensar mais depois, especificamente, a gente aprofundar um pouco em algumas outras coisas, para depois a gente trazer aqui, vamos ver, pessoal, se Sim. o pessoal colabora aí com algum comentário, alguma coisa, busquem nos ajudar com isso. Sim, verdade. Dê o nosso tempinho aqui. Maravilha. Bom, só agradecer Gostou, ao Nelson? Fabiano muito. Eu fiquei calado para aprender, entendeu? Então, fiquei calado, aprendendo aqui. E tenho certeza que para mim já agregou bastante e para o nosso amigo gestor também. Então, só agradecer você, Fabiano, por estar com a gente e tem que voltar também. Valeu, Fabi, obrigado. Foi Obrigado. muito bom, eu gostei pra caramba. Tem muita coisa pra trocar aí. E eu quero o livro. Depois eu passo pelo PDF. Eu agradeço aí, Nelson, Tony. Assim, esse período que a gente passou aqui foi muito legal, muito produtivo. E tamo aí, vamos que vamos, pra cima. Agora eu vou aplicar. Gestor, não seria muito legal se você curtisse o nosso vídeo, se você comentasse, se inscrevesse no nosso canal? Não seria muito legal se você nos acompanhasse? Então faz isso aí, deixa a gente feliz também. Excelente. Show. Show, Valeu. obrigado, Valeu. gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até mais.